E aqui estamos, 2026. Tão bom, chegamos. Finalmente chegamos ao ano de 2026. E agora, o que é que vamos fazer? As festas foram boas? A passagem de ano foi boa? Espero bem que sim. Malta, está quase a chegar o europeu. Existe melhor mês do que o mês de janeiro para os amantes de handball? É aquele mês onde há tanta competição, tanta competição, tanta competição, que ficamos fascinados. E aqui no Handball Summit continuamos com bons convidados. Eu, pelo menos, gosto muito deste. Nunca trabalhei com ele diretamente, sempre fui um adversário, mas sempre fui muito atento. Porque o Gonçalo Ribeiro é um talento. Daqueles talentos que nós olhávamos para ele e dizíamos: este miúdo tem tudo. E, passado uns anos, onde é que anda o Gonçalo Ribeiro? Na próxima época, completa 10 anos, 10 épocas que já não joga em Portugal e que nem vai às seleções nacionais. Por isso, a curiosidade é muita para perceber onde é que anda o Gonçalo Ribeiro. E vocês sabiam que o Gonçalo Ribeiro passou pelo Sporting Clube Portugal? É verdade, ele passou e vai-nos contar tudo. Senhores e senhores, treinadores e treinadoras, jogadores e jogadoras, dirigentes, árbitros, todos os que fazem parte, fisioterapeutas, toda a gente, que 2026 seja um grande ano. E começamos agora o primeiro de 2026 com Gonçalo Ribeiro. Tu estavas a treinar? Não. Não, nós agora tivemos 2 dias livres e tive que vir aqui só ao centro comercial e então demorou um pouquinho mais de tempo. Ok. Aqui para começarmos, eu estava aqui a ler sobre ti e tu és da Costa da Caparica. Verdade, é verdade. Originário. É a minha zona, Costa da Caparica. Ok. Mas a Costa da Caparica não tem hospital, por isso é Garcia da Horta, não é? Almada. Exatamente. Igual tu dizias, não, nasci em casa. Uma banheira. Exatamente. Olha Nada que hoje em contra. dia. Já, nada Nada, contra. exatamente. Olha que hoje em dia. Nada contra. Também estava a ler, a ver, e diz no 00 que o teu primeiro clube foi o Sporting, é verdade? É verdade, sim senhor. O meu Como é que primeiro foste parar o clube. handball? Eu fui parar ao handball numa aula de educação física. Foi a introdução ao handball, tínhamos 5 anos e estávamos a fazer a introdução ao handball e eu na altura era um pouquinho mais alto, ou seja, desenvolvi rápido e era um pouquinho mais alto, também um pouquinho mais desenvolvido que os meus colegas de turma e estávamos a jogar com umas bolas que eram rijas Laranja? e eu já tinha laranjas, exatamente, aquelas que era tipo pedra. Yeah. E eu lembro-me perfeitamente como se fosse ontem, estávamos a fazer a introdução e tal, e eu peguei na bola, pronto, e rematei à baliza, entre aspas, que era 2 cones, e acertei em cheio na cara de um colega meu, pá, que ficou a sangrar, horrores. E o meu professor de Educação Física disse-me, olha, pá, no final da aula quer falar contigo. E eu, pá, fiquei um bocadinho preocupado. E no final da aula, até pensei que ele me ia dar na cabeça, mas o que ele me disse foi, pá, tu tens algumas qualidades e tal, para o handball, gostava de falar com os teus pais, se não te importares, isto com 5 anos. E eu disse, não, claro que não, professor, eu pensava que estava em problemas, afinal, ele queria falar, era com os meus pais para lhes sugerir de me pôr no handball, para eu experimentar o handball. Ok, esse professor estava ligado ao handball ou era só o professor da escola? Ele era professor da escola, mas nem sequer estava ligado ao handball, estava mais ligado até ao basquete. Então Ou seja, eu. foi sincero, não é? Porque normalmente os professores puxam um bocadinho para as suas modalidades. Exatamente. E eu na altura até, o engraçado é que eu na altura, porque a escola tinha atividades extracurriculares, eu estava no basquete e ele era o meu treinador de basquete. Eu não sei, ou das duas uma, ele me queria ver fora da equipa dele de basquete, ou realmente viu ali que podia ser uma coisa interessante para mim. Então, mas como é que foste parar ao Sporting depois? E é assim, eu e a minha família
somos Sporting e Ferranhos, não é? Uhum. E na altura tinha o meu avô, que infelizmente já não o tenho, e ele quis-me levar de propósito, até na altura os treinos eram no Lumiar, para treinar com a equipa do Sporting. Um, e quando ele chegou lá e eu cheguei lá, só tinha uma equipa de sub-10, Uhum. sub-10. E, mas eu queria também muito jogar no Sporting, então pronto, eu não me importei e fiquei lá na equipa de sub-10 do Sporting, que foi, foi assim uma experiência diferente. Era o pequenino no meio deles todos, mas foi interessante. Daí, então, ias todos os dias para Lisboa? Ou fazias alguma Ia coisa em três vezes, Lisboa? 3 vezes por semana para Lisboa. Os meus avós moravam em Benfica na altura e então levavam-me para Lisboa e, e depois ou o meu pai me ia buscar ao treino, mas era sempre treinava no Lumiar e depois voltava Isso é para, fixe, ou para a seja, a tua Charneca. família articulou-se, a tua família organizou-se para que tu pudesses ir jogar handball no Para que eu Sporting. pudesse jogar no Sporting, exatamente. Yeah, muito Exatamente. fixe. Mas depois então foste para o Alto Moinho no ano a seguir, não é? Ficaste pouco tempo. Eu tive 2 anos no Sporting. Eu Ok. tive 2 anos no Sporting. Na altura, até acho que eu jogava com o Cipa de um colega. O Cipa, não sei se isso ainda existe. Eu Uhum. jogava com o Cipa de um colega que não, porque como eu tinha 5 anos para poder jogar, eu jogava com o Cipa de um colega que nem sequer jogava, só se inscreveu, e eles inscreveram-me em nome dele. Ou seja, eu até devia ter um Cipa mais com o número mais curto, só que eu jogava com o do meu colega para poder me inscrever na altura. Ok. E tive 2 anos a jogar no Sporting, e depois, pronto, como eu era muito mais pequeno e realmente e notava-se muita diferença, porque eu tinha 5 anos e os meus colegas tinham 9 e 10, notava-se muita diferença. Eu fiquei meio desmotivado, queria desistir, porque, pronto, eu não tinha hipótese, não é? E os meus pais disseram: não vais nada desistir, vamos ali a um sítio mais perto de casa, pronto, para não estarmos aí para Lisboa, ahm, vamos ali para o Alto do Moinho. E aí é que começou a situação a ficar mais séria e desenvolveu tudo. Ok. Foi a partir do Eu Alto. a primeira vez que ouvi falar de ti, eh, eu saio do Belenenses para o Ginásio Clube do Sul e de repente ouve-se falar muito de um miúdo no Belenenses que tinha ido do Alto Moinho e que tinha um pé muito grande. E que ele é É gigante, verdade. ele tem o pé muito grande. E eu, pronto, então depois lá me suscitou a curiosidade e lá fui ver o Gonçalo Ribeiro, que tinha um bom nome, Gonçalo Ribeiro, desculpa, bom nome, Ribeiro, e eu, deixa-me lá ir ver este puto. E fui ver, realmente, tu eras muito grande, né? Comparado depois com a malta da tua idade. É verdade. É verdade. Tanto que eu, a maior parte das vezes, e mesmo também no Alto do Moinho, eu jogava pelo escalão acima, porque pronto, a altura também me favorecia nessa altura e aí já era capaz de jogar com o escalão acima. Ahm, e a verdade é essa, é que eu tinha 10 anos e calçava o 45, que era um bocado anormal. E na altura não era como agora, que agora há mil e um sapatos diferentes para handball e eu na Yeah. altura jogava com uns Nike de futsal brancos que ainda fazia o pé parecer maior do que aquilo que era e, e então era conhecido como sapatão, era como me chamava. Então, como é que foi essa tua vivência sendo passaste do mais pequeno, porque ainda não tinhas a idade, pronto, a depois seres o maior da tua geração, não é? Ali do teu clube. Como é que te sentias nesse momento, ainda ali no Alto Moinho? Foi estranho porque eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que fui ao Alto do Moinho. Eu não me lembro ao certo, infelizmente, quem é que era o treinador na altura, mas eu lembro-me da primeira reunião de todas, como se fosse ontem, quando cheguei ao Alto do Moinho. Eu ia meio desmotivado, até foi os meus pais que me forçaram um pouco a ir, porque eu queria mesmo parar de jogar handball, porque porque pronto, já não tinha gosto. Porque lá está, era sempre o mais pequenino, nunca marcava gols, então estava a perder um pouco ali a confiança. E quando cheguei ao Alto do Moinho, ahm, normalmente tu como treinador sabes que muitas vezes quando chegam os jogadores novos vão para as pontas. Uhum. E eu lembro-me perfeitamente da reunião com o treinador na altura, que era do Alto do Moinho, só não me lembro do nome, e o que ele disse foi: tu vens do Sporting? Então já temos central.
E eu fiquei-me a sentir bem, sabes? Fiquei-me como se tivesse sido dado uma promoção. E, e não sei depois como fui logo para a equipa dos mais velhos. Ainda me lembro dos nomes, isso lembro-me do nome dos meus colegas, por exemplo, o Alexandre Reis, que ainda tenho algum contacto com ele. Um, e era o central, era mais pequeno que eles, mas não era muito mais pequeno. Ali a coisa começou a nascer outra vez ali o bichinho, a gostar daquilo que estava a fazer. E as coisas também foram correndo bem quando era jovem. E marcava alguns gols, então, Uhum. para o E, Belenenses. e foste para o Belenenses, na altura quando recebes o convite para ir para o Belenenses, já estavas noutra fase de ser jogador de handball, ou seja, não era o tipo que estava desmotivado, era o tipo que gostava muito, ou não? Aí foi a minha fase, a fase em que eu gostava mais de handball, em que era mesmo. Comecei a ter sonhos no handball, porque eu lembro-me de estar no Alto Moinho, jogar bem para a minha idade e pensar, aí, a quem me dera um dia jogar nos séniores do Alto Moinho. Lembro-me perfeitamente desta visão. E de repente as coisas começam a correr melhor. ahm, Tenho algum interesse por parte do Belenenses, que na altura e ainda hoje em dia é um grande clube. E na altura a Andreia Vinagre, que era a minha treinadora, um, veio falar comigo. Ela e o Pedro Domingos, na altura que também era o diretor, vieram falar comigo e mostraram-se muito interessados. E até foi um bocado de surpresa, porque estamos na altura a falar de passar do Alto Minho para o Belenenses, já com, pronto, algumas condições uh, interessantes para um jovem. Uhum. E foi assim que começou mesmo a pensar, pá, se calhar posso chegar aos séniores. Na altura era o que pensava, era chegar aos séniores, era o sonho. Era o sonho, exatamente. Depois a tua formação continuou ali no Belenenses, passaste por que treinador já agora? Passei por vários treinadores, pela Andrea Vinagre, pelo professor João Florencio Júnior, pelo professor também Carlos Garcia. Espero também não me estar a esquecer O nenhum, mas Jota, não? o Jota também, o Jota, a verdade, não posso esquecer do Jota. O Jota foi fulcral na minha aprendizagem, não só como atleta, mas também como ser humano. Ele tem várias coisas sobre ele e sobre a personalidade dele que ajudam muito os jovens a crescer também emocionalmente, que é muito importante nessas fases. Lembro-me Uhum. perfeitamente dele de uma coisa que ele dizia, que era: aqui não há estrelas, estrelas só no céu. E essa frase fica sempre, para nos lembrarmos sempre que temos que ser humildes, independentemente de onde quer que estejamos. E tu, houve aí alturas que tinhas dificuldade em ser humilde, ou nem por isso? Porque tu, a certa altura, és uma referência na formação em Portugal, certo? Ah, eu creio que se pode dizer isso, sim. As coisas estavam-me a correr bem. Lembro-me de estar nas seleções nacionais, de marcar muitos golos. Lembro-me no Belenenses marcava muitos golos. Mas eu acho também, depois também depende do teu ambiente, das pessoas que te rodeiam. E, e acho que também é um desporto onde a maior parte dos jogadores tem essa característica, que tentam manter os pés na terra. Não somos mais que ninguém, temos jeito para jogar isto e pronto. E Acaba e temos tentar. que voltar sempre à nossa realidade, não é? Sim, sim, sim. Eu Eu incluir-me honestamente. nos jogadores. Não, mas as pessoas da nossa É, modalidade, não mas é? é verdade, mas é verdade, é verdade. As pessoas da nossa modalidade, acho que é difícil encontrares alguém que realmente tenha falta de humildade e ter humildade não quer dizer que a pessoa não tenha confiança nela própria. É Uhum, simplesmente saber a nossa posição no mundo e saber que não estamos acima de ninguém, acho que é importante. E também foi sempre valores que a minha família também sempre me passou, por isso acho que são valores muito importantes. uhum. Eh, E depois, foste para as seleções com que idade ou em que seleção? A seleção, eu comecei na detecção de talentos, que na altura tínhamos 3 treinadores. Lembro-me que a treinadora chamava-se Helena Serafim. Uhum. Infelizmente já não me recordo do nome dos outros 2 selecionadores. Sabes que isto, a memória com a idade. Não, mas comecei na detecção de talentos e depois fiz todo o percurso até ao sub-20, onde, onde as coisas, pronto, correram da maneira que tinham que correr, e depois já terminei a minha passagem pela seleção no sub-20,
Oh, sub-20, sub-21, não sei se era sub-20, sub-21. depende do ano, sim. Exato. Depois, recebes o convite para ir para o Benfica. Como é que foi então depois esse momento? O momento do convite para o Benfica foi especial. Foi especial porquê? Porque o Benfica, nessa altura, com o Leandro Alves e com o professor Carlos Cruz, estavam a desenvolver um projeto que nos foi apresentado muito interessante, em que a ideia era formar uma equipa bastante forte, em que ganhava títulos, que começar a ganhar títulos, porque na altura o Benfica não ganhava títulos. Era sempre o Águas Santas que ganhava, era outras equipas. Creio que o Sporting também tinha umas equipas fortes, mas na altura o Benfica não ganhava títulos. E eles pegaram assim vários jovens que tinham algum talento no país inteiro e a ideia era potenciá-los até a equipa sénior e servir como base da equipa sénior. Uhum. E, e foi interessante porque já foi algo mais semi-profissional. E gostaste ou essa passagem foi-te complicada, ou achas que foste no momento certo? Ou que Eu fui deverias ter no, esperado mais um ano, ou qualquer coisa assim do género? ah, É assim, eu acho que fui no momento certo, porque eu realmente desenvolvi imenso no Benfica nessa altura. Na altura, eu lembro-me com os 15 anos com o professor Jorge Rito, eu fiz o meu primeiro jogo sénior, porque na altura também apanhei uma altura em que havia bastantes lesionados na equipa principal do Benfica e, e o professor Jorge Rito chamou alguns jogadores da formação e tive a oportunidade de jogar alguns jogos, uns dois ou três jogos pela equipa sénior. Uhum. Então tu E fizeste a tua foi estreia com 15 anos nos séniores? com 15 anos, sim. Contra o Ismaia em casa e marquei 2 golos. Ok, É ok. Tenho verdade. que ver as estatísticas, porque tenho ideia, então deve ser dos mais novos. Deves ter sido dos Não mais novos a sei. começar. Na altura eu lembro-me quando eu fiz a estreia no PO1, ah, disseram-me que era o mais novo, mas eu, pronto, como estava muito envolvido na situação, nem sequer prestei muita atenção a isso e nem sei se ficou esse registro, se não Nem ficou. era importante, não é? Nem era importante. Importante era que estava a fazer o meu primeiro jogo sénior com a equipa principal do Benfica, com jogadores que para mim são uma referência e vão ser sempre a minha referência, que é o Carlos Carneiro, o José Costa, o Tiago Pereira, o Dario Andrade e o Cláudio Pedroso, por exemplo, na altura e ainda hoje são atletas altamente respeitados e que para mim me ajudaram muito no meu crescimento. Eu estava a verificar aqui também, e para o ano 26, 27, faz 10 anos desde a tua última inscrição, na Federação Portuguesa. Ou seja, vai fazer 10 anos que tu andas por este mundo fora, sim, porque tu sim andas por este mundo fora. Isso deixa-te alguma mágoa? Ou nem por isso? Mentia se dissesse que não. Não vale a pena também, eu prefiro ser honesto. E bem. Tenho mágoa, sim, porque, e falo abertamente sobre isto, eu na altura em que explodi em Portugal, explodi no meu ponto de vista pessoal, ou seja, não estou a dizer que sou, lá está, mais uma vez, não sou mais do que ninguém, mas Uhum. tive um ano muito bom individualmente no Belenenses com o professor João Florencio, o pai, até cheguei a ser o melhor marcador do Campeonato Nacional, numa altura em que o Pedro Cruz era 20 vezes consecutiva, foi 20 vezes consecutivo e interrompi-lhe ali um ano. Lembro que tive uma equipa excelente, apanhei uma equipa excelente e nessa altura eu tinha ainda 2 anos de contrato com o Benfica e achei que, pronto, iria ser não como central principal, porque sabia que era um posto altamente competitivo, mas que pelo menos estivesse dentro da equipa e que fosse esse o próximo passo na minha carreira. O que não sucedeu, porque foi numa altura de troca de treinadores, em que veio o professor Carlos Rezende e o professor Carlos Rezende não quis contar com alguns jogadores da formação, claro, pelos seus motivos, mas, mas gostou-me porque eu gostava de ter se ingrado mais um pouquinho no handball nacional. Acho Uhum. que passa um bocado despercebido nesse panorama. Eu também acho, às vezes tem a ver um bocadinho, não só com as nossas escolhas, mas também com as escolhas das outras pessoas, não é? Que depois fecham isto tudo. Mas acho que também concordo contigo.
O que é que tu achas que te faltou enquanto jogador para fazeres parte do. Tu ainda dá para jogar mais uns anitos, né? Mas nessa altura em que estavas muito bem, não é? A nível interno, o que é que tu achas que te faltou? Tens noção ao dia de hoje? Eu, honestamente, o que eu acho na altura foi que o que me faltou foi um pouquinho de sorte no timing. E muitas vezes eu falo disto com alguns colegas meus que também estão no estrangeiro e próximos de mim. E eu acho que o handball cada vez mais, já na altura já era e agora também continua a ser assim. É muito uma questão de timing. E o timing em que acaba este ano no Belenenses e seria o ano, se calhar, de ingressar no plantel do Benfica principal, é o ano também em que há uma reestruturação por completo da equipa, Uhum, em que a ideia era ganhar muitos títulos e, hum, e eu acho que, pronto, lá está, apanha assim um timing, não vou dizer complicado, mas um timing diferente, e não foi possível entrar nessa equipa e tive que procurar soluções. Na altura tinha a solução de poder ir para a Madeira, mas optei por arriscar. Na altura não havia muitas pessoas aí fora. Havia na altura o Ricardo Candeias, o José Costa também já tinha estado no Montpellier e eu tive a proposta para ir para a França e decidi arriscar, porque não? uhum. Eu, dentro do meu conhecimento, também tenho ideia que tu eras dos poucos nessa altura e foste um jovem a ir para fora. O que é que tu achas que isso. hum, ou melhor, começamos por aqui. Quais foram as principais dificuldades nessa. Tu foste para a França, certo? Certo? Apontou com a boa em França, sim. Uhum. Quais foram as principais dificuldades? As principais dificuldades, a língua foi diferente, ou seja, a questão da língua foi complicado no início para a adaptação e o mais complicado para mim, e sem qualquer, não vale a pena também, acho que já tenho idade para falar sobre isto abertamente, eu não vou dizer que ia a pensar que ia ser isto ou que ia ser aquilo, mas eu acabo um ano em que estive muito bem individualmente na Liga Portuguesa. E eu achava que ia chegar e que ia ver e vencer, sabe? Estava com aquela confiança, também era jovem, e que aquilo era um passo para algo maior. E, e isso não se passou, também, lá está, questões linguísticas, também adaptação ao jogo, e, e foi um bocado também um abre-olhos, uma, uma experiência que me deixou mais calmo. Não sei se faz Sim. sentido o que eu estou a dizer, Uhum. mas Faz todo o sentido, sim. foi, foi isso, foi isso. Uhum. E gostaste dessa experiência em França? Ou seja, foste para uma coisa mais a sério, não é? Sim, sim, sem dúvida. Era uma equipa completamente profissional, em que nesse primeiro ano conseguimos a subida da divisão à primeira divisão e, e foi de facto diferente, mas um contexto completamente profissional em que foi, foi basicamente reviver como era no Benfica, mas em França, porque no Benfica era totalmente profissional e ali também, totalmente profissional. Depois dessa experiência por França, correste uma série de sítios. Uma série de sítios. Macedónia, Áustria, Alemanha, Espanha, Catar e agora Kuwait. Quais desses sítios foram então os sítios que te marcaram mais? Os clubes onde tiveste, onde tens mais memória? Ou cada um teve Um, teve importância, sem dúvida, mas sem dúvida, quais as sem dúvida. histórias? Posso, assim, tentando, para também não querendo alargar muito e não estando a contar grandes histórias, uh, não sei, cada um teve um lugar especial. Ou seja, por exemplo, eu no Ponto fui a jogar a primeira divisão francesa, que sempre foi um sonho, não é? Jogar a primeira divisão francesa, em que depois sai a meio da época para ir para o Metalurg e jogar a Champions, que foi um sonho também que sempre que eu tive. Depois, devido a alguns problemas financeiros, que até já tinha falado abertamente sobre isso, devido a alguns problemas financeiros da parte do clube, me fez rumar à Áustria, onde, apesar de não ser um campeonato muito conhecido, é bastante interessante, é um campeonato interessante e cada vez a seleção da Áustria faz melhores performances também
nos campeonatos europeus e do mundo, porque eles realmente estão a trabalhar bem. Uh, Depois a Alemanha foi muito calmo para mim, ou seja, estabilidade, uma melhora física clara devido a tudo o que eles fazem fisicamente para estar, porque lá o jogo é muito individual, não é tão tático, é muito individual. Então melhorei muito individualmente. Em Espanha foi o sítio perfeito por todos os fatores, desde clima, ambiente em família. O clube era excelente, as pessoas eram excelentes dentro do clube e realmente ainda tive a oportunidade de dar um salto maior depois de Espanha, mas decidi ir para o Qatar e não me arrependo. Também não vou estar a mentir, decidi ir para o Qatar pelo motivo financeiro. E no Qatar também teve coisas boas, teve coisas más, mas as coisas boas foram muito boas e permitiram-me agora vir aqui para o Kuwait e estou tranquilo aqui no Kuwait. Mas isso, a mudança do handball europeu, não é, para o asiático, há aqui uma grande diferença, certo? Há aqui um grande choque ou o handball é tudo igual e siga jogo? Há uma grande diferença. Nós muitas vezes somos alguns profissionais que estão cá e falamos e a verdade é que nem todos os jogadores que são bons na Europa se adaptariam aqui ao handball, porque é um handball Porquê? diferente, é Uhum. diferente. O handball aqui é mais individual, tens que fazer mais por ti mesmo, é muito com base naquilo que tu consegues ganhar individualmente, enquanto na Europa o coletivo é o mais importante e é o mais importante e Ou aqui, seja, aqui não. estás a falar da parte individual, mas eh, não percebi muito bem essa parte do individual e do coletivo. O que é que queres-me dizer com isso? Desculpa. Aqui é mais valorizado o que tu fazes individualmente do que, Ou seja, número do de que aquilo golos, de assistência. número de Deixa-me só gols, dizer aqui uma coisa. número de gols, mas O Gonçalo está a gravar num carro, está bem? E de vez em quando há muita gente a pedir esse lugar. exatamente que eu estou aqui Então no ele de vez centro em quando levanta a comercial. mão a dizer que não, que não, que não, que não. É o maior centro comercial aqui dos países árabes, então é ridículo a quantidade de pessoas que estão aqui a querer o meu lugar. Também não Ele vou de vez sair em daqui. quando levanta a mão. De início, na primeira vez eu pensei, olha, alguém conhecido. Mas depois eu percebi-me do. Não, não, não sou assim tão conhecido aqui, não. Então, mas estavas a dizer, eles dão muito valor à parte individual, certo? Dos Muito, golos. muito valor. Por exemplo, eu sei que é impensável na Europa, mas muitas vezes aqui, infelizmente, porque eu também não vejo o handball dessa maneira, mas aqui muitas vezes não em todos os clubes, mas na maioria, é preferível tu terminares o jogo com mais do que 10 golos do que ganhar o jogo. Para ti, individualmente, como profissional. O que é um pouco estranho, não é? Porque normalmente quando o coletivo ganha, deveria de ser suficiente, mas muitas vezes aqui coletivamente ganhas. Se tiveres um jogo em que fizeste 2, 3 golos, é um problema, pode ser um problema. Então tens que gerir bem as duas coisas e se te conseguires adaptar bem a isso, podes ficar aqui há alguns anos. Eu fiquei curioso. Como é que eles apresentam-te esse problema? Dizem que há um problema? Ou tu apercebes-te através de algumas atitudes? Ou... É assim, eu felizmente ainda não tive esse problema. Ainda não tive esse problema, mas tenho vários colegas que já tiveram esse problema, porque lá está, nós quando nós vimos com a mentalidade europeia, que é no final do dia o mais importante é a equipa ganhar. E muitas vezes aqui não funciona assim. Que é importante sim a equipa ganhar, claro, também não quero que me interpretes mal, mas é muito importante aquilo que tu fazes individualmente para a equipa ganhar. Uhum. Por isso, o teu A peso. interpretação que tenho é que tu foste contratado para marcar golos, então tens que os marcar. Foi Exato, foi para isso. exatamente. E é para Exato, isso que depois venha tudo o resto. Isso já é mais interno, não é? Agora, claro. para algum tipo de malta, pode ser isso importante. Tu, em termos de estrutura, esses clubes, como é que funcionam? Ou quais são as Ah, principais diferenças para um clube europeu daqueles que ah, tiveste?
Assim, os clubes têm sempre, lá está, têm a estrutura de presidente, diretores, isso tem igual. Mas são Depois, profissionais, todos eles? nem todos. Tem, por exemplo, na minha equipa tem vários jogadores que estudam, que trabalham, e que depois jogam. São semi-profissionais. Ahm, em outras equipas, tem equipas que são completamente profissionais. Ahm, então, E nota-se a diferença para essas equipas, em termos de rendimento ou não? sim, nota-se. Mas também são clubes que têm mais à vontade financeiro e que podem também contratar os jogadores melhores. Por exemplo, aqui as equipas estão muito dependentes do jogador Kuwaiti, e tem vários jogadores com qualidade que poderiam jogar facilmente na Europa, ahm, mas não o fazem também por motivos pessoais e de ficarem no país deles, onde têm trabalho, onde têm perspectivas também de carreira profissional fora do handball. Um, e as equipas que conseguirem a melhor equipa, desculpa, os melhores profissionais kuwaitis são as equipas que normalmente chegam mais à frente no campeonato. Porquê? Porque tem mais jogadores internos? Existe alguma regra? Melhor qualidade de jogadores internos. Ok, ok. E aquelas confusões que às vezes acontecem que a malta conta de chegar a um clube desses e seres apanhado de surpresa com alguma coisa, aconteceu? Alguma história nesse sentido? Ou que não estavas à espera? Há sempre coisas que não estás à espera. Não sei, às vezes condições de trabalho, condições de treino, pavilhões que não são os melhores, os mais indicados para a modalidade, bolas que são de má qualidade, ou seja, tu apanhas de tudo. Ah, eu, na verdade, tenho tido sorte, porque eu, quando fui para o Qatar, a equipa que estive era muito boa. Na altura, o ano passado fomos campeões, inclusive é do Qatar, e, e as condições eram muito boas. Mas eu sei de realidades de clubes que muitos salários em atraso, complicações de falta isto, falta aquilo, uh, casas que ficam por pagar, carros que são prometidos e não são entregues. Então é preciso também um bocado ter sorte. E tu tens tido sorte nesse aspecto? Tem corrido bem todas essas passagens? Sim, tem corrido bem. O ano passado, na equipa em que estive, houve alguns problemas nesse aspecto, mas felizmente no final ficou tudo resolvido. Nesta equipa que estou agora, até agora, têm sido 5 estrelas impecáveis, Uhum. e boas perspectivas para o futuro. Desculpa pegar-me nisso, não sei se queres falar ou não. Tem a ver com parte de vencimentos? É só para ir Exatamente. aqui. Ok, Não, não, sem problema, sem problema. ok. Eu não tenho E problema. nessa parte de vencimentos, o que é que isso afeta na vida no dia a dia de um jogador? Ou seja, quando o jogador não recebe, o que é que isso afeta? O que é que isso afetou? Eu já tive em algumas situações parecidas. Ou seja, tive aqui e tive noutros sítios. A verdade é que aqui é mais fácil de gerir porque quando tu recebes um salário realmente faz a diferença. Em outros casos, por exemplo, na altura no Metalurg, eu tive 3 salários em atraso e foi horrível porque eu não tinha mesmo. Era muito jovem, não tinha grandes poupanças, então foi muito complicado de gerir, também a parte psicológica de estou a jogar Champions League, mas não recebo salário, um bocado estranho. Ou seja, por um lado estou a viver um sonho, mas por outro estou num limiar aqui da pobreza. Então, pois essa parte foi mais estranha. Agora, aqui nestes países, realmente, quando tu recebes um salário, realmente faz a diferença e tu com esse salário consegues estar algum tempo, pronto, mesmo que tenhas que esperar, consegues estar algum tempo tranquilo. Tu, quando dizes, há pouco disseste que fizeste essa escolha por causa da parte financeira, que foi importante para ti, tiveste que colocar na balança entre a parte financeira e a parte desportiva. Achas que isso afetou o teu presente? Pronto, o futuro, uma pessoa nunca sabe. Sim, é uma excelente pergunta. Eu
a verdade é que eu, na altura, e digo-te a verdade, eu tive duas opções. Uma era do ponto de vista de carreira, em que, na altura que estava no Pointe Renil, digo, quando estava em Espanha, estava a ter uma temporada bastante interessante e tive uma muito boa oferta do ponto de vista desportivo. Uhum. Ahm, mas em termos financeiros não era bem aquilo que eu estava à espera. E tive, pronto, a oferta de ir para o Qatar. E eu na altura tinha 26 ou 27, já não lembro se tinha, acho que tinha 26. E eu sabia que perspectivas de ir à seleção nacional já não eram muitas, por alguns motivos. E também não, é uma coisa que eu prefiro não falar muito. Ok. Mas foi uma situação em que eu estava na altura a pensar, será que faz sentido perspectiva carreira ou perspectiva financeira? E na altura, depois de conversar com a minha esposa, também com a minha família, decidi que o que faria mais sentido na minha vida seria optar pela parte financeira e não olhar para trás. E a verdade é que vim para estes países, já estou aqui já vai ser o meu terceiro ano e realmente não me arrependo em nada da minha escolha. Mesmo o ano passado cheguei a ter uma oportunidade também do ponto de vista de carreira que era muito interessante, mas decidi ficar e não me arrependo. Neste Estás, momento estás a estou construir feliz. o teu futuro, não é? Exatamente, exatamente. E tu falaste aqui de mulher, tu tens estado com ela, ela tem ido contigo para todos esses desafios? Sim, tanto a minha mulher como os meus filhos. Exato. Ah, ah, agora tive o terceiro, agora há cerca de 15 dias. Ah, parabéns, E parabéns. obrigado, obrigado. E a verdade é que eles estiveram comigo na Espanha, depois vieram comigo para o Qatar e agora até vem amanhã aqui para o Kuwait e tem corrido tudo bem. Eles adoram esta vida meio diferente, meio louca que nós temos e tem sido interessante. Também gerir a parte familiar com a parte desportiva é sempre um desafio, não vou mentir, é muita coisa, eh, mas compensa, compensa, Porque chegas ao final do dia e tens a tua família contigo, não é? Isso é importante para a tua estabilidade. Mesmo quando as coisas não estão a correr muito bem, isso ajuda-te. sem dúvida, sem dúvida. Para mim não há nada mais importante do que a família e há muitos colegas meus que são profissionais nestes países e que as famílias estão localizadas nos países base, ou seja, por exemplo, se vamos dizer que vem para aqui um jogador espanhol, a família fica em Espanha e o jogador está cá, recebe o dinheiro dele, envia o dinheiro para a Espanha e depois, quando se aposentar ou quando decidir ir para outro clube, logo se encontra com a família. Agora, eu sempre disse, honestamente, não fazia sentido estar nestes países e apostar na parte financeira se não for para também estar com a minha família. Se calhar é um pouco egoísta da minha parte, mas eu não abdico da minha família, não abdico da minha família para nada. Uhum. Eu Então, não estou acho que sempre seja nada egoísta, é uma construção conjunta, né? E que claro, tudo faz parte, né? Da claro. equação. Mas depois tu deixas família aqui, tu costumas vir a Portugal? Sim, ainda agora tive felizmente agora quase 2 meses de férias e estive em Dois Portugal. meses, então, parou o É, campeonato? para o campeonato porque as seleções asiáticas normalmente fazem concentrações e quando as seleções asiáticas fazem concentrações não há campeonato interno. Então a seleção do Kuwait reuniu-se a partir de outubro, final de outubro, e nós tivemos desde outubro até agora dezembro completamente parado e agora voltamos outra vez aos trabalhos de clube. Ok, então, e tu, como é que foi esta fase agora do Natal? Vocês te festejaram, não? Passou-se aí algum... Festejámos em Portugal, em Portugal. Estivemos em Portugal, a família toda em Portugal e foi excelente. Ok, A verdade é mas, que também disponibiliza muito tempo este tipo de sítios. mas onde tu estás, relembra-me, Kuwait? Kuwait, Kuwait, sim. No Kuwait festeja-se o Natal? Ou Eu não acho se que nota? eles não, nota-se porque eles gostam da parte de trocar prendas, mas eles não festejam o Natal por nenhum motivo religioso, é Ok. só porque eles, honestamente, não há muito para fazer, então gostam de trocar prendas e, Não e há muito para estarem fazer, unidos. é muito bom. E tu tens-te adaptado bem a essa cultura?
Sim, 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 sim. Já estou muito habituado à cultura árabe. Acho que o que passa da cultura árabe, acho que é apenas as coisas menos boas. As pessoas aqui são impecáveis, 5 estrelas. No Qatar igual, é super seguro. Para também, muitas vezes me perguntam do ponto de vista para a minha mulher e tudo mais, e Exato. não há qualquer tipo de problema. As mulheres são super bem tratadas e é um sítio que eu recomendo até a quem não conhece a vir visitar. Ahm, por isso, a parte Uhum. cultural é excelente e com as crianças tem um tato e um afeto pelas crianças que é muito bonito de se ver. E eu não tinha noção, tinha um bocado até de receio, mas depois de vir foi tudo impecável. Excelente. Como é que tu, como imigrante, vês a evolução do handball português? O handball português, ah, desde que eu estive até agora, o handball disparou completamente. Neste momento vê-se malta nova a ir para grandes clubes na Europa e muito se deve à prestação da seleção nacional nos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. Uma geração também muito, muito forte esta agora que está e, e muito interessante mesmo. E que eu acompanho o que posso, também não acompanho muito, mas o que posso e o que vejo um campeonato também cada vez mais forte, mais competitivo e as equipas a investirem mais do que o que investiam, por exemplo, no tempo que eu estava em Portugal. Uhum. E tu, quando é a altura de seleções, aliás, com quem desta geração que está lá neste momento, jogaste com alguém? Seja na seleção ou clube? Tiveste com Sim, alguém? sim, tive muita gente, assim, do ponto de vista de clube, tive com o Gustavo no Benfica, tive com. A ver se eu também. Porque a verdade é que eu não, nem sei bem quem é que. Não sei bem quem é que foi convocado e não Em foi. termos de Mas seleção, assim, não, o Alexandre Cavalcanti, o Miguel uhum, Martins, não sei se o Diogo Oliveira foi chamado, mas ele na altura era da minha seleção agora e eu não, sei que ele sim. estava em França. Ahm, Peço desculpa também não saber assim de Tranquilo, cor. tranquilo, tranquilo. Ahm, Tenho alguma proximidade com alguns jogadores, por exemplo, o Manel Gaspar, o Francisco Tavares. ahm, Vocês mas sim, nunca jogaram juntos? quem? O Esses Francisco teus Tavares, amigos, eu disseste? joguei no Belenenses com ele. Ah, sim, com o Francisco, exatamente, mas com o Manel não. Com o Manel não, com o Manel não. Ok. Ah, também tenho proximidade também com o Salvador e vejo que ele também está muito bem e fico feliz por ele. Ah, e é tudo bons, tudo o que me dizem é tudo bons rapazes e estão a levar Portugal para cima e é o mais importante. E também se reflete nestes países, ahm, a seleção portuguesa estar tão bem. Acho que hoje em dia respeitam muito mais o jogador português do que da primeira vez que eu fui para fora. É completamente diferente. Uhum. Por isso, o bom trabalho deles eu também tenho que agradecer, porque também acabo por colher frutos daí, porque o jogador português neste momento é muito mais respeitado do que, do que antes. Sim, e há bocadinho falávamos no início que tu foste dos primeiros, não, não é? Seja quantos forem, pronto, a ir para o estrangeiro e tiveste essa capacidade de arriscar e de ir para fora, e isso foi sem dúvida importante. Não, não te metas fora desta equação, porque nós somos todos muitos e isso é claramente importante. E eu acho que aquilo que tu disseste é verdade. Às vezes tem a ver com o tempo, às vezes tem a ver com a geração, não é? Claro, E eu, tudo uma questão de tempo. exatamente, eu fico com pena porque eu acho que tu podias ter tido, pelo menos na nossa seleção, outro tipo de caminho, mas faz parte. Faz parte e a verdade, já houve uma altura em que me gostava mais. Agora, acho que também, não sei, se calhar amadurecimento e também entender algumas coisas da vida, não levo, não, ou seja, não tenho qualquer tipo de rancor ou mágoa. Já tive na altura, era complicado para mim às vezes algumas coisas, mas também a verdade é que na minha posição tenho jogadores muito fortes e um deles até é dos porta-estandar do handball português, que é o Rui Silva. Uhum. Então,
levo já tranquilamente e fico feliz que a seleção esteja bem e é o que eu desejo. Uhum. Gostava sim, também não vou mentir, claro que gostava de ter jogado ao nível de seleções e ter seguido o percurso, mas não foi possível e foi porque não tinha que ser. É verdade. Olha, gostei muito desta nossa conversa. Ah, Nós temos estado a falar com malta que normalmente não fala e ir falar com um jogador como tu e que está a ter essa experiência, acho que é excelente. Ah, que mensagem é que tu podes passar à malta mais nova, jogadores que estão a começar agora e e que olham para um percurso como o teu e que também é possível ter esse percurso, não é? Nós não somos obrigados sempre a estar nos principais palcos, nas seleções e podemos também estar a fazer as coisas corretamente. Claro, o que eu posso dizer é arrisquem, se alguém chegar a esta parte da entrevista, do podcast, é que arrisquem, que realmente vale a pena e acreditem sempre em vocês mesmos, independentemente do que digam aqui ou ali, acreditem. E o mais importante, que foi o que sempre me ensinaram, é sejam humildes, ninguém é mais que ninguém na vida e trabalho, humildade. Eu sei que são coisas que a maior parte das pessoas diz, mas realmente se a maior parte das pessoas diz é porque tem um pingo de razão. É realmente o trabalho, a humildade e a confiança em ti mesmo ou no teu trabalho é o fundamental. E é possível, ou seja, podemos não ter se calhar vou chegar ao final da minha carreira e não tenho o currículo mais bonito em papel, mas tem sido uma carreira engraçada, diferente e por isso também te agradeço teres feito esta entrevista, porque eu sei que já sou um bocado desconhecido em Portugal, só para a malta da velha guarda é que ainda me conhece, mas é possível fazer assim uma carreira diferente e poder viver disto e é um privilégio e, e nada, e ficam as memórias também de quando estive em Portugal e nada, e agora é continuar. Eu acho que sim, ainda por cima, eh, tendo em conta aquilo que tu contaste, um miúdo que foi encontrado na escola, que o professor diz para ele ir para o handball, que vai por gosto pelo clube para o Sporting, depois pensa em desistir porque era o mais pequeno, de repente é o maior deles todos e que vai à procura dos seus sonhos. Eu acho que é um excelente exemplo e acho que isto é o bom deste podcast, são estes exemplos que nós estamos a ouvir e a malta tem-nos ajudado a perceber outros caminhos, que nós não temos de ter os caminhos todos iguais e isto não tem que ser tudo igual, cada um com o seu percurso, cada um com a sua forma. E tu, se fores o tipo que tem um pé grande, não desistas já, porque qualquer dia. Exatamente. Qualquer dia pode aparecer um shake e é uma oportunidade. É uma Exatamente. oportunidade. Gonçalo, obrigadão pela partilha Obrigado. e continua Obrigado. e vamos estar aqui sempre de olho e é mentira, tu continuas a ser lembrado por muita malta. Às vezes nós não dizemos os nomes, mas nós lembramos-nos de ti. Está bem? Obrigado também pelo interesse em fazer esta entrevista e nada, e vou E vamos continuar falando. por aqui. E vamos falando. Obrigado então, um grande abraço. Grande abraço. Então, gostaram? Gostaram da conversa? Eu gostei muito. O Gonçalo, bom miúdo, já é pai, está no Kuwait, na boa vida, mais ou menos, não é? Está longe da sua família, mas está a viver um sonho. Nem todos os atletas têm que seguir os mesmos caminhos. E este podcast ajuda-nos a perceber que existem vários caminhos, bons exemplos, boas experiências. Também temos que ir à procura de outros exemplos. E para isso, conto convosco para sugerirem nomes, bons nomes para ouvirmos falar aqui. Eu não tenho que conhecer essas pessoas, ok? Mas vocês podem conhecer e podem partilhar histórias que vão ajudar outros treinadores, outros dirigentes, outros jogadores, outras pessoas envolvidas com a nossa modalidade. Ficamos então por aqui, neste primeiro episódio de 2026. Voltamos na próxima semana. E já sabem, divirtam-se e joguem muito.